E aí, tudo bem? Hoje eu tô começando assim de uma maneira diferente, mais intimista, porque eu quero falar de um assunto muito importante. Eu quero falar de sexo. Em tempos de Damares e abstinência sexual, vivemos momentos duros. Em vez de pensarmos políticas públicas para incluir educação sexual ou estudos sobre orientação de gênero dentro do plano de ensino das escolas, a ministra prega abstinência sexual como saída. Não podemos nos intimidar quando precisamos sim falar. E sim, nós vamos falar hoje de sexo, mas principalmente de liberdade sexual. E para isso, eu trouxe aqui a Luzia, convidei a Luz, essa Luz em forma de pessoa literalmente, que é uma mulher plural. Luz é empoderada, uma mulher forte e destemida. E não se intimida quando precisamos sim falar sobre sexo. Ela não é poderosa? Aí, super poderosa, super poderosos. E aí, super poderoso Matheus, tudo bem? Tudo ótimo, Luzia. Pra gente começar, me fale um pouco sobre você. Conta pra gente quem é a Luz. Bom, meu nome é Luzia, né? Eu tenho 39 anos de idade hoje, nesse dia que esse vídeo está sendo gravado. Eu comecei a minha história com a loja que eu tenho, Luz Essencial, de cosméticos íntimos e acessórios, há 15 anos atrás. E quando eu comecei a loja, foi com a intenção de desmistificar para as pessoas que falar de sexo e um sex shop era só putaria e perversão, porque era a visão que eu tinha. Porque eu já havia ido, né, em algumas lojas de cosméticos e eu tinha visto várias próteses penduradas e eu ainda não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, esse ponto de vista. Então eu pensava assim, nossa, que medo, parece que essas coisas vão pular em cima de mim. E eu quis trazer para as pessoas uma outra visão. Só que, porém, conforme eu fui passando o tempo da minha trajetória com a Luz Essencial, ministrando cursos de massagem, de ginástica íntima, de strip, eu percebi que era muito mais do que isso, era muito mais profundo. E aí, por passar desafios pessoais, por autodesenvolvimento meu, eu me formei, sou pedagoga de formação, faço pós ainda também em psicologia e sexualidade, também sou sexóloga, formei em coach de relacionamento, coach de casal. O que é o relacionamento? Relacionar-se com você. O coach de casal, os dois. Também formei em programação neurolinguística, programar os neurônios através da linguagem. Então, como nós somos programados? Então, eu fiz até o Master em Programação, formei em hipnose. A hipnose, agora você vai comer uma cebola e vai ter gosto de abóbora? Não. Por exemplo, você passou algum desafio seu na infância, algum trauma, ou uma briga, uma discussão, ou, por exemplo, você escolha mudar qual é a programação sua atual. Tipo, você tem algumas crenças que te limitem, é nessa hora que entra a hipnose. Também sou formada em Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento, sou facilitadora de barras de axis, ginástica íntima, tanto para mulher quanto para homem hoje. Nosso curso agora, né, de ginástica íntima masculina está saindo para os homens, só que vai ser somente online. Também sou reikiana, estudo constelação familiar. Eu, Luzia, sou terapeuta vibracional, ou seja, cuido da nossa mente, emoção e corpo. Isso é um pouquinho de mim, além de ser esposa, mãe de cachorro, ser filha, de ser mulher. Isso é um Luz, pouquinho. ter uma boa consciência sexual deveria ser, antes de tudo, na minha opinião, saber quem você é. Com o sexo vem as responsabilidades, tanto do sexo seguro, quanto de entender o seu parceiro ou a sua parceira, que eles são afim, né? O que você pensa sobre essas políticas públicas que eu falei na introdução, de trazer para dentro das escolas um pouco de educação sexual? No meu ponto de vista, isso é tudo que eu compartilhar com vocês, gente, é o meu ponto de vista. Não é baseado em ciência, não é baseado na política, não. Para mim, tinha que ser ensinado na escola ferramentas de autoconhecimento. Você se conhecer, como é a sua mente, como que ela funciona, como ela é programada, desde criança. Você entender que quando você fala uma coisa para um amiguinho, por exemplo, tipo assim, nossa, você tá gordo, nossa, como você é chato, você tá programando aquele seu amiguinho de qual maneira? Você tá potencializando ele ou você tá diminuindo ele? E também trabalhar a pessoa se alguém me disser que eu sou gordinho, que eu sou magrinho, que eu sou verde, eu sou azul, isso também não me incomodar. Entender que isso é da pessoa, não é meu. Então, para mim, deveria ter esse tipo de educação já. Trabalhar a parte emocional, a parte de espiritualidade. Espiritualidade, gente, é tudo que envolve. Tudo é espiritual, não é de espiritismo e não é de religião. É você ter conexão com o seu corpo, você aprender a respirar, você saber o quanto é sensacional estar na sua companhia, não dependendo do outro. E, óbvio, ter educação sexual, que engloba tudo isso. Um ser espiritual é um ser que se conhece mental, espiritualmente e corporal. Então,
por exemplo, ter uma pessoa, um profissional lá na escola, que quando você tivesse uma dúvida, ele fosse te orientar. Aí você vai, adolescente, eu preciso de uma orientação, eu vou ali. Só que de uma maneira leve, lúdica, que se adequasse com a linguagem da pessoa. Exemplo, eu assisti a um stand-up do Tiago Ventura. Se alguém quiser até assistir, ele comenta que é o meu ponto de vista. Quando se diz falar de sexo, o que a pessoa pensa? Que vai chegar, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Eu faço a posição tal, eu faço assim, eu faço assado. Não é disso que nós estamos falando. Falar de sexo é explicar para a criança como funciona o corpo dela. Bom, você tem, independente do gênero, você tem o quê? O órgão aqui feminino, que é uma vagina, né? Uma vulva. Você, menino, tem um pênis. Então, ok, o seu pênis funciona dessa maneira. Talvez você sinta algumas coisas ali, se você sentir, tá tudo bem. Porém, se conheça você, e se caso alguém pedir para te olhar, ou se alguém pedir para alguma coisa, você fala comigo, fale com um adulto, explicar como que é feita a criança, como que é. Ponto. Quando você for adulto e você estiver na idade de ter relacionamento, aí sim, vamos conversar mais a fundo, posso te dar dicas, te ensinar outras coisas. Porém, lembrando, quando eu digo falar da espiritualidade, é com relação ao quê? Quando você tem relação sexual com uma pessoa, eu estou falando de energia, tá? Porque eu sou terapeuta vibracional. Quando você tem relação sexual com uma pessoa, você fica no mínimo 21 dias carregando a energia dessa pessoa. No máximo até 6 meses. Então, portanto, você está com a sua energia equilibrada? Você se conhece? Você está vibrando energias positivas para você se relacionar com outra pessoa? Porque tudo que a outra pessoa sente, na hora que você se relaciona com ela, você capta tudo. Isso, óbvio, dentro do que eu acredito, da minha crença, com relação ao Tantra, que é a filosofia de vida, onde você trata o outro como um ser sagrado. O que é o sagrado? Não é o sagrado de... tudo é sagrado, porque tudo é importante. Então, na filosofia do Tantra você conhece seu corpo? Você sabe para que serve cada parte? Então, meu olho é para enxergar, minha boca para falar, minha mão para tocar. E minha região íntima? O que meu corpo sente quando toca ali? E no Tantra, assim como... não é só no Tantra, né? Nas filosofias que estudam o conhecimento do corpo, a energia sexual é a mais importante que existe. Ela que te dá vitalidade, ela que faz você acordar de manhã e trabalhar. Tudo que existe de criação no planeta foi a energia sexual que criou, porque é a energia do prazer, ou seja, a sexualidade, você tem prazer em comer, você tem prazer nas coisas. Então, ensinar para mim isso na escola, o quê? A pessoa se potencializar, ela saber a potência que ela tem. Então, ensinar para mim isso é importante, e falar do sexo é porque, se eu conheço o meu corpo, se eu sei tudo sobre mim, eu não vou depender do outro para fazer algo por mim, e também eu não vou ser abusada, eu não vou ser diminuída, eu não vou sofrer algum assédio, nada disso. Então, para mim tem que ser na escola o quê? Autoconhecimento geral. Meu ponto de vista, tinha que ter Eneagrama, desde a infância, que é uma ferramenta de conhecimento de comportamento, a sexualidade, ter uma profissional que fosse uma profissional integral. O que é integral? Ela também tem ferramentas para poder programar a mente, ela tem ferramentas que trabalham a emoção da pessoa, que trabalham a energia da pessoa e trabalham o corpo dela. É o meu ponto de vista. Falar sobre sexo, no caso essa profissional que eu te falei, e falar sobre espiritualidade. Por exemplo, usar Access Consciousness, que é uma ferramenta que eu trabalho, do Barras, também, porque vai trabalhar a pessoa em todas as esferas dela, que são 5 no meu ponto de vista. A mente, emoção, corpo, alma, não sei como você chama isso, espiritualidade, eu chamo da minha alma, né? Espírito, alma, e a sua energia, que é a primeira linguagem de qualquer ser humano é a energia. Qual que é a vibração que você está? Então, falar de sexo numa vibração baixa, você está levando ele para o baixo, para a luxúria, né? Para essa coisa descompensada de meio que uma putaria. Agora, falar do sexo como algo sagrado, namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, é desse sexo que eu estou falando, e falar disso nas escolas, meu ponto de vista. E por que você acha que falar de sexo ainda é um tabu tão grande, Luz? Porque é um tabu que é muito bom, que é prazeroso. Não, agora, na verdade, assim, falar do sexo que realmente é algo que vai te dar prazer, que vai te empoderar, mas se eu der para as pessoas na mão dela esse poder de que ela pode, por exemplo, com uma sexualidade sagrada, conhecendo o corpo dela, entendendo aquele lance que eu falei de energia, sabe? Você tá com a sua energia legal, você se conhece, você tem amor próprio, autoconhecimento.
Na hora que você vai ter relação com o outro, ou na hora que você vai ter prazer, você se fortalece. Você fica mais prazeroso, prazer de viver a vida. Ai, que alegria viver a vida. E quando você deixa as pessoas sem esse prazer, elas ficam mais apáticas. Então, no meu interessante ponto de vista, privar as pessoas desse prazer é privar as pessoas do poder que elas têm. E quando eu digo falar de sexo, gente, não estou falando de sexo, de penetração, da cópula. Eu estou falar tipo assim, cara, você tem dificuldade de ereção? Ou como que é pra você fazer sexo anal? Ou como é pra você, tipo assim, você sabe ter prazer sozinho? Ou você se conhece? Você fala pro seu parceiro o que você gosta? Na hora que você vai falar de sexo. Ou, vamos falar de sexo. O que é sexo? Ah, eu não gosto muito de transar. Mas por que você não gosta? Ou, cara, eu tô com um desafio com a minha esposa. Ou, eu tô com um desafio com o meu esposo. Ou, vamos falar de sexo com adolescente. Cara, quando você quiser ter relação, é uma coisa que é prazerosa, mas espera a sua fase, a sua idade. Isso dá o poder pro outro. Mas por que ainda é um tabu? Porque se eu empoderar as pessoas, é o meu ponto de vista. Perfeito. Bom, para as mulheres, existe um tabu ainda muito grande acerca da masturbação feminina. Você acha que falta muito ainda para as pessoas se conhecerem? E até que ponto é importante a gente conhecer o nosso corpo e os nossos desejos? Falar de masturbação feminina. Eu até contei num vídeo que você gravou comigo, Matheus, né? Com a Cíntia, que é o seguinte. Antes de Cristo, não existia Deus, existia uma deusa, né? A Mãe Terra, que dá fruto, comida, o oxigênio para nós. Então, as pessoas antes, naquela época, cultuavam a deusa, a Mãe Terra. E como que eu posso agradecer a Mãe Terra por tudo? Era cultuando a mulher. Porque a mulher ela é vista igual ou superior ao homem, por ela ser a criatividade, por ela dar uma criança, trazer vida. Conforme foi chegando política, religião, começou a castrar a mulher, mas principalmente na questão financeira. Se as mulheres vão ser reais, meninas, verdadeiras, isso é físico. A mulher, por exemplo, na região íntima, no clitóris, ela tem 8.000 terminações nervosas. O homem tem 4.000. A mulher tem muito mais facilidade para a relação sexual do que o homem, porque o homem tem que fazer aquele negócio subir, né? Ou seja, o sangue todo do corpo vai subir e manter ereto e fazer movimento ainda para fazer chegar ao orgasmo. E nós, é o clitóris, tá fora o nosso prazer. A gente pode ter, eu estou exagerando, mas a gente pode ter 100 orgasmos num dia. Um homem para ter uns 10 orgasmos, em Mateus, aí, já teve 10 orgasmos no dia? Quase uma sensação de morte, né? Não acho que morre, mas tipo assim, entende? É desafiador. Então, tipo, a mulher foi castrada, por quê? Se ela tem o filho, é criativa, nós somos a metade da população e mandamos não, né? A gente é mãe da outra metade, ou seja, se eu der o poder para ela falar, mulher pode se masturbar, mulher pode ter prazer, mulher pode tudo isso. O que vai acontecer com os homens, gente? Com esse prazer todo. Então, esse é meu ponto de vista ainda com relação à masturbação, esse tabu. Que eles falam que é pecado, que é feio, que é errado. Cara, pra mim, meu ponto de vista, é muito mais pecado, se fosse pra falar pecado, você ir no ginecologista, ele introduzir algo em você, ele mexer em você, você tá dando o seu corpo pra outra pessoa explorar. Ou, uma mulher que fez curso comigo, uma aluna minha, ela falou assim, pra que eu vou mexer com me masturbar? Meu marido que tem que fazer isso. Tá entendendo? Tipo, o outro vai tocar em você, o outro vai ser responsável pelo seu prazer do que você mesmo. Então, que lugar é esse? Onde é pecado eu me masturbar, é errado eu me masturbar enquanto mulher, mas eu posso deixar outra pessoa fazer isso por mim. Então, eu sinto que tá, no meu ponto de vista, essa criação nossa que vem entranhando que vamos castrar as mulheres, porque senão não vai saber quem é o pai da criança, mais ou menos assim, lá histórico eu tô falando, tá? E hoje continua pelo fato do que as pessoas dizem, que homem é safado, crença, né, de que homem é safado, o homem pensa muito mais em sexo que mulher. Do meu ponto de vista, eu penso muito mais, porque eu penso em depilar, em fazer um bronze, fazer uma marquinha, sabe, que lingerie que eu vou usar. Você preocupa com isso, Matheus? Qual cueca que você vai usar? Tipo assim, que cueca que eu vou usar? Já chega arrancando. Mulher não, ela tem todo um preparo para chegar lá. Então, pra mim, não tô falando todas as mulheres, porque tem mulher que é muito mais prática. Eu tô generalizando, não. Mas a maioria das mulheres pensa muito mais. Então, como seria você, mulher, agora, entender que a pessoa mais importante da sua vida é você e como seria você receber prazer de você? Então, você acha que a mulher vai sentir muito mais prazer
com o parceiro, depois que ela descobriu o prazer que ela sente com ela mesma, sozinha? Toda certeza. Por exemplo, né, eu brinco nas minhas aulas, eu falo, gente, pompoarismo, ginástica íntima, tinha que ser ensinado lá na adolescência. Tipo, matéria da escola, vamos ensinar? Separa, tipo assim, não precisa nem separar. Ensina pros meninos e pras meninas. Por quê? Acontece muito isso na hora da relação, na relação heterossexual. Ou acho que na relação todas. Geral, todas as relações, gente. Do tipo assim, é porque homem com homem, você sabe como é que é o amigo. Você se masturba, você se toca. Na hora que você vai tocar no outro, você entende o que você gosta. Isso, menina com menina. A gente sabe, né? Eu tenho pepeca, então eu sei mais ou menos o que a outra gosta. Não necessariamente que todo mundo é igual e que todo mundo tem prazer do mesmo jeito. Não, mas já sabe um caminho. Só que na hora que você vai ter relação, a pessoa pensa assim, mas ele tem que saber o que eu gosto. Não, se você não sabe, como é que o outro vai saber? Então, se ensinasse para os dois, ó, o prazer da mulher é aqui, o prazer do homem é aqui, você já sabe. E também aprender a perguntar e a falar, olha, eu gosto assim, eu gosto assado. Eu no começo eu não fazia isso, né, na relação. Aí eu tava lá e ficava mudando de lugar assim para ver se a pessoa descobriu onde que é né, o prazer. Enfim. É isso, né, Luz? Os dois descobrirem o prazer individual para depois descobrirem o prazer um no outro. Né? É obrigação para mim, obrigação, né? Obrigação você se conhecer. Porque se você se conhece, você se dá prazer. Ó, 3 coisas são diferentes. Se dá prazer, proporcionar e receber. Tem gente que sabe se dar e não sabe proporcionar. Tem gente que sabe se dar, mas não sabe receber. Tem gente que não sabe, nunca se dá prazer, só recebe do outro. E tem gente que não sabe nem receber e nem se dá, só dá. Que é a maioria das pessoas, principalmente as mulheres. Maioria das mulheres, a maioria finge orgasmo. A maioria finge que é gostoso, porque se eu falar, ele vai se sentir como? E aí fica o recado para os homens. Para todos, na verdade, homem e mulher, para todo mundo. Quando você estiver numa relação, primeira coisa, já se conheça. Depois você vai perguntar para o outro, o que você gosta? Como eu posso ter contribuição com você? E depois, olha, você pode ter contribuição no meu prazer, fazendo assim, fazendo assado, vamos testar tal posição, vamos fazer assim, vamos experimentar uma coisa nova e abrir para a hora que o outro também te trouxer, vamos aprender uma coisa nova, você não pensar, onde você aprendeu isso? O que é isso? Você não gostava disso antes? Essa é a minha dica para vocês. E Luzia, você acha que esses rótulos heterossexuais, homo, bi, vão continuar existindo no futuro ou o sexo vai ser mais livre? Tipo, será que vai continuar? No meu ponto de vista, assim, ó, eu, Luzia, eu sou o ser humano. E eu imagino que a cada vez mais vai parar, no meu ponto de vista, vai parar de existir isso. Pra mim já tá até fora de moda esse lance de rotular as pessoas. Eu, sou eu. Pra mim é um ser humano. Você quer gostar de mulher, gosta, você gosta. Quer gostar de homem, você gosta. Quer gostar dos dois, você gosta. O que você escolher pra você é o que importa. Eu, Luzia, recebo mais mulheres héteros na minha loja do que o pessoal do público LGBT. Mas eu sou super aberta a todos. Bom, voltando a falar um pouco sobre esse assunto sexo, muitas pessoas querem que a gente fale sobre fetiche. Então, para começar, você recebe muitas dúvidas sobre fetiches aqui dos seus clientes, dos seus pacientes? Como que eu posso dizer? Super. Até pelo meu trabalho, né, já há 15 anos com a Luz Essencial, eu escutei, por isso que eu fui buscar até todas as informações, todos os cursos que eu me formei, todas as formações, primeiro para me conhecer, óbvio, que eu também tinha minhas curiosidades, né, os meus bugs do sistema para resolver, e principalmente por muitas coisas que eu escutava na loja. E aí hoje, com as minhas formações, eu entendo que fetiches, por exemplo, a pessoa fala assim, Luzia, meu marido gosta, falou pra mim um dia que ele quer chuva dourada, que é xixi. A outra, meu marido gosta que pisa em cima. Ou, no caso, por exemplo, o fetiche da coisa do BDSM, que é o sadomasoquismo. Então, bondagem, sádico, masoquista, enfim. Eu comecei a buscar para entender a mente do que funcionava. Então, muita gente para mim fala, vem com fetiche, só que a minha indicação sempre é se perguntar, por que é que eu estou querendo fazer isso? Por que eu estou buscando isso? Por exemplo, tem um cliente meu que ele me mandou na verdade ele é um seguidor do Instagram, aí ele mandou pra mim assim, oi doutora, né? Aí eu peguei, até falei assim, nossa, me senti. Aí ele mandou, oi doutora, é o seguinte, eu tenho tesão em ver a minha esposa transar com outro homem, porém eu sofro com isso. Na hora que ele me falou isso, eu fiquei até, obrigada por compartilhar, porque você se expor é desafiador, eu sei o quanto que deve ter sido muito desafiador para ele. Aí eu chamei ele no WhatsApp e fui conversar. Primeira pergunta que eu fiz para ele, seus pais são separados?
Entende que esse comportamento, ó, ele quer ver a esposa transar com outro. Aí ele pegou e mandou assim, são separados. Falei, você já por acaso viu a sua mãe lá na infância, ela tem relação sexual com outro homem? Aí ele escreveu, pior que já, e pôs até uma carinha de triste. Então, ou seja, por que ele tem esse fetiche de ver a esposa transar com outro? Porque lá na infância, ele viu a mãe dele naquele processo de ter relação, e talvez ele possa ter sentido prazer, gente, e tá tudo bem, pode ter ficado com tesão, e tá tudo bem. Todo mundo aqui já teve algum pensamento, tipo assim, nossa, eu pensei meu pai pelado. Todo mundo já fez isso. Vai falar que você nunca pensou? Lógico que já. Só que por segundos, aí você faz assim, credo, Deus me livre disso, que nojo. Mas a gente acessa esse tipo de informação porque nós estamos conectados uns com os outros. Enfim, então, como ele viu a mãe dele naquele dia, ele trouxe assim, ó, vou sentir aquele prazer de novo, que ficou gravado no meu inconsciente, porque nós somos, gente, consciente e inconsciente. 5% é consciente, 95% é o inconsciente. Ou seja, tem coisa que você faz sem querer, igual o Chaves, sem querer, querendo. Ai, quando eu vi, já fiz. Porque é o seu inconsciente que manda. E às vezes você não sabe. Porque foi lá na infância que aconteceu. Então, na hora que ele via a esposa ter relação, ele sentia prazer por segundos, mas ele tem sentimento por ela. Aí aquilo fazia ele sofrer igual ele sofreu lá na infância. Então, na hora que você vai ter um fetiche, se pergunte, eu estou fazendo isso por quê? Eu tenho alguma coisa para resolver da minha infância, por isso que é importante você se cuidar, olhar para o autoconhecimento. Ou você está fazendo isso para o outro ser feliz. Você está fazendo isso para evitar, às vezes, um chifre, porque você quer fugir de um chifre, né? Um exemplo. Vamos viver agora, no Vida Louca, fazer troca de casal. Eu atendo muita gente aqui que vem conversar comigo e pensa que eu faço isso, né? Que eu faço, assim, que faço isso não, né? Que eu faço a troca de casal e não tenho nada contra. É opção. Isso, só que, porém, não trabalho com isso, não organizo troca de casal, não tenho nada contra. Tem um pessoal que eu conheço, eu indico para eles que fazem a seleção deles lá. Nunca participei, não tenho nada contra. Até tenho curiosidade, como será que é isso? Porém, o que funciona para mim hoje? Eu sei que para mim não funciona por questões minhas, de energia. Energia minha não funciona. Mas tem gente que vai para quê? Para o marido não chifrar. Porque lá no passado, às vezes já foi chifrado, então agora vamos fazer assim, que pelo menos eu sei quando ele está fazendo. Você entende que não é um fetiche pelo lado que é? Ou eu gosto de apanhar. Às vezes a pessoa entendeu que prazer só está associado com dor. Amor só está associado com dor. Então é importante você entender por que é que você está tendo esse fetiche. Mas você que tem que entender em primeiro lugar. E aí depois, junto, entender com o parceiro que você está. Isso é meu ponto de vista para você, porque muita gente me procura, e aí ela pensa assim, que eu vou só incentivar ela a fazer. Mas eu incentivo, fazer o que você tem vontade. Mas por que você está fazendo? E Luz, eu recebi algumas perguntas e eu quero fazer para você. Eu pedi lá no meu Instagram, então se você não me segue, você tá vendo esse vídeo aqui, chegou através da Luz, me siga, porque eu sempre peço indicações sobre temas, compartilho aqui as ideias que eu tenho para os próximos vídeos. Então, as pessoas deixaram algumas perguntas lá e eu escolhi algumas também no Twitter e eu vou ler agora. Vamos ver o que vem aí. Bom, uma seguidora, eu não vou identificar as pessoas aqui para não expor ninguém, mas mandou perguntar. Meu cachorro pediu para perguntar. Meu cachorro, como adorei. dar o cu sem doer. Primeira coisa, é tirar da cabeça, no meu ponto de vista, aquela crença de que dói. Porque todo mundo fala que dói, ou você tem medo de fazer alguma sujeirinha ali, né, alguma coisa. Então, a minha dica primordial é sempre use lubrificante. Sempre use lubrificante. Luzia, vai acontecer algum imprevisto de eu fazer alguma coisa lá? Não vai acontecer. E se acontecer, ninguém falou que dali sai flor. A gente sabe muito bem o que sai do lugar. Então, você tem que ir bem desencanada. E eu dou dicas de posições. Por exemplo, uma amiga minha descobriu que fazer posição de ladinho, você tá de ladinho, então você fica relaxada. Ou você deitar com o bumbum para cima, você fica relaxado. Ou até mesmo frango assado, sabe, com as pernas para cima, você fica relaxado. Para quem é iniciante. Porque se você, ou pode ser você mesma sentando em cima da pessoa, porque você vai estar no controle. Agora, tudo que você fica tensa, que você fica contraída, vai doer. Porque eu, pelo menos, né, agora entregando, quando eu fui fazer com meu marido, fazia 7 anos que a gente era casado, e eu falava pra ele assim, ó, o dia que você me dá uma casa, eu te dou 2. O dia que você me dá uma casa, eu te dou 2. E aí eu larguei dele, lembro, separei, eu contei, foi pro Matheus, separei, voltei. Aí tava nesse trâmite, larga a volta, fui pro motel com ele, bebi um pouquinho, vodka, uísque, cerveja, e aí fiquei em pé e falei, qualquer coisa eu corro, e ficava, ei, aí que eu ia travando mais ainda. E aí eu vi que não é dessa maneira. Então, como que eu percebi? Pra mim,
Posições que eu não fique tensa e sempre usar lubrificante. Porque o canal vaginal, ele tem lubrificação natural. Agora, o 2 não tem, e isso vale tanto para a mulher quanto para o homem. Quanto mais vocês usarem lubrificante, mais vocês vão manter as propriedades naturais ali do lugar. Outra coisa, tem gente que fala, vai fazer a chuca? Se você quiser fazer a higienização, faça. Tem até na farmácia, chama kit enema, tá? Só que a minha indicação chama kit enema. Aí você compra o kit e faz a higienização. Porém, não precisa se preocupar. Se você fez sua higiene do dia normal, foi no banheiro normal hoje, à noite, se for ter relação, não vai acontecer nada. Agora você vai ficar, ai meu Deus, vai acontecer, vai, porque você já está programando que vai. Valeu a dica de como fazer sem doer? Uma dica, vou fazer um jabá, né? Vai na Luz Essencial, que tem uma pomada que a minha amiga usa, que ela é 4 em 1. Tem anestésico, lubrificante, dilatador e cicatrizante. Mas não é anestésico que tira a sensibilidade, ele tira que você não sente nada, ele tira um pouco da sensibilidade. Bom, perguntaram aqui também, sexo a 3. Sexo a 3. Lembra que eu falei lá da energia? Se você é uma pessoa que está conectada com o seu corpo, que você tem estado de presença, você já se autoconhece, você tem autoconfiança em você e você está preparado energeticamente, ok, vai lá e transe a 3. Agora, se você não tem autoconhecimento, você não está protegido energeticamente, lembra que eu falei? Você fica 21 dias carregando a energia da outra pessoa. Aí você transou 6, 3. Aí faz de conta que essa pessoa que transou com você também transou com mais 2 ou com mais 3. Vira um surubão energético e você está carregando tudo isso com você. E às vezes você sente, eu tô com uma dor de cabeça, ou eu tô pesado, você não sabe por que você tá pesado. Energia que você está carregando. Então, se você está pronta, você tem o autoconhecimento, embarca. Se você não tá, eu te pergunto, por que você está fazendo isso? Próxima pergunta, Luzia, essa veio do Twitter. Sexo virtual. Sexo virtual? Super mara, gente. É o sexo virtual com quem, né? Tipo assim, com quem que você vai fazer? Eu sou super a favor. Vai fazer com o marido, com o namorado. Agora, cuidado com o sexo virtual, no que a pessoa pode usar. Se é uma pessoa que você nunca viu, se é uma pessoa que você não conhece. Então, tudo, gente, vai depender do quê? Do quanto você está disposta a se expor. Entendeu? Porque, assim, é legal. Você já fez sexo virtual? Preciso confessar que sim. Demara? É sensacional. Porque dá um gostinho, né, de quero mais. Super, super. Mas eu ainda sou mais o presencial, gente. Sou super o carne aqui, ó, físico. Bom, 2 perguntas agora pra gente finalizar. Que uma é, tem fetiche em ser dominada, e a outra é, que é o voyeurismo. O BDSM eu já expliquei pra vocês, né? Bondade, sadismo, masoquismo, tá? Bondade é aquela coisa de amarrar, né? O sadismo, né? De bater, né? O masoquismo de apanhar. E aí entender por que eu gosto de bater. Tá lá na infância, gente. Tudo que a gente quer hoje foi a programação da barriga da mãe até os 7 anos. E o voyeurismo é gostar que as pessoas te vejam, né? Tendo relação. Ou você olhar a pessoa tendo relação. É super saudável, se pra você tá tudo bem. Mas por que eu gosto de ser visto transando? Tem que entender. Como seria você se sentir desejada por você? E tá tudo bem você gostar que o outro te observe, não tem problema nenhum. Mas por que você tá fazendo isso? Bom, pra gente terminar, Luzia, eu queria que você me resumisse em algumas palavras o que é encontrar a sua liberdade sexual. O que é encontrar a sua liberdade sexual? É encontrar você. É isso, é você fazer amor com você, é você conhecer o seu corpo inteiro, desde a ponta do dedão do pé até seu fio de cabelo. Isso pra mim é encontrar a liberdade sexual. É você ser livre de você mesmo, livre dos seus julgamentos, livre dos seus medos. E pra você ser livre de tudo isso, é se autoconhecer. Nossa, muito obrigado. Nem sei como te agradecer por ter me permitido entrar um pouco na sua intimidade. Eu sempre falo isso e é muito importante mesmo quando vocês se abrem pra gente falar sobre assuntos tão importantes. E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, Lu. Gratidão a minha, Matheus. Eu sou muito admiradora de ver cada dia mais o seu trabalho, de tudo que você vem... do trabalho como profissional, né? Com as filmagens, com as suas produções. E cada dia mais admiradora do ser humano que você é. Porque te conhecendo cada vez mais, estou me apaixonando mais. Com todo respeito, marido, né? Estou me apaixonando mais. Obrigada a todos vocês que assistiram a gente, que acompanharam. Depois deixem aí seus comentários. Lembrando, tudo que eu compartilhei com vocês é dentro do que eu, Luzia, hoje, das minhas crenças, do que eu acredito, dos meus pontos de vista, onde eu misturo a parte psicológica com a parte espiritual. É assim que eu trabalho hoje.
E depois me segue aí nas minhas redes sociais. Eu vou amar ser contribuição na sua vida, no que você precisar de mim, eu tô aqui. Gratidão, viu? Namastê. Então é isso, se tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida ainda no vídeo, comenta aí embaixo que eu e a Luzia nós vamos conversar com vocês aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Um beijo, Luzia. Muita luz pra você. Beijos. Tchau, superpoderosos, superpoderosos. E para vocês que assistiram até agora, muito obrigado mais uma vez. E nós precisamos falar sim sobre muitas coisas. Sobre o que mais a gente precisa falar. Comenta aqui embaixo. Não se esqueça, me ajude a continuar divulgando essas ideias. Compartilhe o vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Fico realmente muito feliz. Um beijo. Tchau.